Saiu na madrugada, tripla covardia feita com o Flamengo. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar, um pouco mais tranquilo, né, meus amigos? Sabadão, né? Já tem 2 dias aí da classificação do Flamengo na Copa Libertadores praticamente. E agora o foco, evidentemente, é contra a equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Flamengo desembarcou em São Paulo ontem por volta das 7h30 da noite. O nosso querido correspondente WL tá lá para fazer o trabalho, tá? Captou as imagens, enfim, torcedor rubro-negro em peso também, lá em São Paulo, no hotel Marriott, onde o Flamengo está hospedado. E hoje, na parte da tarde, o Flamengo vai treinar no CT do São Paulo, na Barra Funda. O Flamengo vai treinar no CT do Tricolor Paulista, treino esse que vai preceder a partida diante da equipe do Corinthians, beleza, pessoal? E aí, meus amigos, eu até comentei isso no vídeo que eu fiz no carro ontem, né? Voltando do aeroporto, vindo pra cá. Agora cedo mesmo, tô pegando o carro, vai o bonde todo da Pedrão RNTV lá para São Paulo para fazer essa cobertura de Flamengo e Corinthians, sobre a possibilidade do Felipe Luiz mudar algumas peças aí para esse enfrentamento contra o Corinthians em função do desgaste que foi a partida contra o Estudiantes, foi até pênalti, aquela coisa toda, ainda bem que não tem a necessidade, né, de prorrogação. Entretanto, meus amigos, muito provavelmente o Flamengo deve sim mudar, alternar algumas peças, tá? Eu sei que muita gente comentou lá, pô, Pedrão, mas não pode, coisa e tal. É a informação que eu tenho. Se mantém o Felipe Luiz, vai definir ainda hoje, tá? Ainda hoje, a escalação do Flamengo, né? O último treino, derradeiro treino. 2 treinos que ele teve aí, né? Um que é regenerativo e o de hoje é todo mundo ali participando, beleza? Pelo menos não tem fome, ninguém lesionado, todo mundo bem, certinho, bonitinho, tá? E o Pulgar já tá para voltar, quem sabe pode ser relacionado para a partida contra a equipe do Cruzeiro, né? Jogo importante na quinta-feira, Gabigol no Maracanã, né? Veremos isso aí de pertinho pela Pedrão RNTV. A CBF, pessoal, soltou aí a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro até a 33ª rodada, ou seja, faltando até 5 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, né? A gente acha que não, mas o Campeonato Brasileiro, ele passa voando, então cada ponto conquistado nesse momento é muito importante, por isso que esse jogo contra o Corinthians é muito importante. O Palmeiras tem um jogo fora difícil contra o Bahia, às 4 horas da tarde, na casa do Bahia, não é na casa do Palmeiras. Acredito que dá para o Bahia ali tentar alguma coisa. O Bahia ganhou, né, aliás, do Palmeiras, jogando no Allianz Parque no primeiro turno. Então, a partir da 28ª rodada, pessoal, vou passar aqui o detalhamento da tabela do Flamengo. Na quarta-feira, dia 15/10, dia 15 de outubro, aí já é no retorno da data FIFA, porque teremos uma data FIFA aí nesse mês de outubro, tá? No dia 15/10, às 7h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Botafogo, só que é fora de casa, no estádio Newton Santos, na casa do Botafogo. Tem Flamengo e Botafogo, beleza? Na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, dia 19/10, tem Flamengo e Palmeiras no estádio do Maracanã, às 6h30 da tarde, dia e hora local, tudo marcado já para Flamengo e Palmeiras, que pode ser aí, quem sabe, uma espécie de final antecipada de campeonato. Tudo bem que ainda restarão 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo importante, né? Na 30ª rodada do campeonato, sábado, dia 25 de outubro, aniversário da minha irmã, às 7h30 da noite, Fortaleza e Flamengo no Castelão. E aí, esse jogo do Fortaleza e Flamengo
ele está entre os 2 jogos contra o Racing. Antes do Racing tem o Palmeiras, no dia 19. Entretanto, o Palmeiras tem uma parada dura também, fora de casa, na altitude, para definir contra a LDU. Então também os dois estão enrascados ali e vão ter que naturalmente fazer escolhas de qual time mandar nesse jogo aí, tá? Na 31ª rodada, no dia 1º de novembro, às 9 horas da noite, tem Flamengo e Sport no Maracanã, e aí não é a CBF, tá? A CBF não marcou nada, isso aí é o jogo do retorno, tá? O jogo do turno, do primeiro turno, a CBF ainda não marcou, muito provavelmente só vai marcar para a data FIFA de novembro, tá? Tendo em vista agora que não tem mais como, né? O Flamengo avançou a semifinal, então marcar no dia que seria a semifinal não vai dar, eles aguardaram até esse exato momento. E, cara, eu tinha até um olhar negativo ficar adiando esse jogo contra o Sport. Para falar um negócio para vocês aqui, o Sport é ruim, e é ruim com força, viu? Pegar um Sport, já quem sabe, rebaixado no Campeonato Brasileiro, pode ser até mais interessante pro Flamengo. Pô, mas tá correndo até do Sport, Pedro? Não, tô olhando por um prisma diferente, porque se provavelmente na data FIFA de novembro, a depender dos resultados que acontecerão aí, o Sport já vai estar matematicamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Moralmente já está rebaixado, né? Conseguiu vencer 2 vezes, né? Uma em casa contra o Corinthians e outra fora contra o Grêmio. Fora isso, não conseguiu mais vitórias a equipe do Sport. Na 32ª rodada do campeonato, numa quarta-feira, dia 5 de novembro, 9h30 da noite, tem São Paulo e Flamengo lá no Morumbi. E na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, dia 9 de novembro, às 6h30 da tarde, tem Flamengo e Santos no Maracanã, para o Flamengo passar uma borracha, né, naquele desempenho horroroso que nós tivemos no turno, né, jogando na Vila Belmiro, o pessoal babando o ovo do Neymar, aquela coisa toda. Mas, enfim, essa aí é a tabela detalhada do Flamengo. Pessoal, tá tendo um arranca-rabo danado aí, tá? Entre Flamengo, Libra, a Libra colocando 40% da receita do direito de transmissão, dividido igual. 30% desempenho esportivo. O Flamengo é líder do campeonato. E os outros 30% atrelado à audiência. Só que, como eu já disse em vídeos anteriores, essa audiência ela é metrificada de forma ridícula. Porque eles pegam o Flamengo, um jogo do Flamengo, por exemplo, Flamengo e Red Bull Bragantino. Ah, deu 100 a audiência. Vai 50 para o Bragantino, vai 50 para o Flamengo. Sendo que muito mais torcedores do Flamengo ligaram a televisão para ver o jogo do que torcedores do Bragantino, não é mesmo? E aí o Flamengo entrou, conseguiu eliminar, a Libra rebateu, dizendo que o Flamengo só pensa nele. Sim, igual vocês, só pensa em vocês. E o Flamengo também agora emitiu uma nota falando o seguinte: o Flamengo emitiu uma nota informando que entrou com medida judicial com pedido de liminar contra a Libra. O objetivo é evitar prejuízos adicionais ao clube por critérios de divisão de receitas por audiência que não reconhece a capacidade do Flamengo de gerar recursos financeiros. E o comunicado, não vou ler tudo, senão isso aqui está parecendo até um texto absurdo. O Clube de Regatas do Flamengo ajuizou nos últimos dias medida judicial com pedido de liminar contra a Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O objetivo é impedir que o Flamengo sofra prejuízos adicionais em razão do estabelecimento de critérios, é o que eu estava falando, de divisões de receitas por audiência que não reconhecem o poder gerador de recursos financeiros para o Flamengo. É o tal do 30%. É importante que fique claro que o Flamengo, desde o momento que ingressou na Libra, concordou em dividir as receitas de direitos de transmissão, de imagem e de som de forma bastante equilibrada, assim
40% das receitas seriam repartidas de forma igualitária entre todos os clubes. 30% de acordo com a classificação final do Campeonato Brasileiro e 30% seriam divididas segundo a audiência gerada por cada clube. Existe a previsão no Estatuto da Libra de um legítimo direito de veto que cabe ao Flamengo e a todos os demais clubes, exigindo-se a aprovação unânime do critério de rateio dos valores devidos aos clubes a título de audiência. Além disso, há no anexo 1 do Estatuto a previsão de uma receita mínima garantida, correspondente às receitas que os clubes obtiveram pelos direitos de transmissão no ano de 2023. Então, a grosso modo, em última análise, estão querendo passar uma perna no Flamengo, aliás, meio que passaram, o Flamengo está tentando corrigir a rota para não perder o dinheiro que lhe é de direito, porque gera mais audiência para o Campeonato Brasileiro. Tá? Aí a lei lá, porque o Flamengo só pensa nele e você só pensa no Palmeiras, só pensa na tua empresa, cara, cada um tá pensando no seu. Vim com esse discurso moralista. Ah, mas o futebol, o Brasil... Ah, pela madrugada, rapaz, fala sério. E aí, eu vou falar sério também para isso aqui. E eu sei que vai ter um monte de gente aí discordando de mim. Comebol abre expediente contra Bruno Henrique por gesto obsceno em Estudiantes e Flamengo. Atitude de atacante durante comemoração após o jogo pode causar até mesmo suspensão, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. A unidade disciplinar da Comebol listou a repercussão da imagem em vários sites de notícias, tanto no Brasil quanto na Argentina, para dar início a um processo disciplinar contra o jogador que foi citado no artigo 2B, que fala em comportar-se de maneira ofensiva e insultante em manifestações difamatórias. O que eu acho engraçado disso é o seguinte, vamos lá. Os caras, eles podem ter cânticos preconceituosos, eles podem fazer gestos preconceituosos, como fizeram lá do lado de fora, e o Danilo até postou e eu repercuti. Os caras, eles podem tacar uma pedra no ônibus do Flamengo a fim de machucar alguém ou até, Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa mais grave, e a gente não vê nada. Eles podem tudo. Aí o Bruno Henrique, num gesto de desabafo, pós-vitória, provocação, vai lá. Poderia ter evitado? Poderia. Já não tá muito boa a situação dele aí no STJD e coisa e tal. Quer dizer, tá recorrendo aí. E aí ele pegou lá na trozoba dele, como diz o Fernando Gil, e fez esse gesto obsceno pra torcida do Estudiantes. Lembrando o Gabigol, lembra lá na final de 2019? Só que, bicho, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vocês vão punir o Bruno Henrique aí por isso aí? Suspensão por um número concreto de partidas ou por um período de tempo. Vocês têm que punir parte da torcida do Estudiantes, que protagonizou uma verdadeira vergonha do lado de fora e dentro do estádio. E as imagens estão aí para vocês conferirem, inclusive na minha avaliação e interpretação, uma situação muito mais grave. E a Comebol não dá atenção a isso. Coloca lá a mensagenzinha, aí bota lá jogador para levantar cartaz, aí bota lá os jogadores em volta do círculo central do campo, todo mundo de mão dada. Ah, que bonitinho. Ah, que legalzinho. E na hora de... Não tem, né? É inacreditável. Não aceito isso. Vamos lá. Pessoal, rapaz, eu não ia falar disso. É outra coisa agora, tá?
Entretanto, como o Flamengo se envolveu e soltou uma nota, eu vou ter que falar. Só para trazer, é uma fofoca, né, naturalmente. Para mim, é um ataque claro ao Flamengo para tentar desestabilizar, né? Você vê que não acho que é o caso da Conmebol, não. A Conmebol, isso aí já é de... Mas você vê aí que é Libra, é Leila falando, né? Após classificação do Flamengo. E aí você tem aí agora o Léo Dias, né? Que muitos dizem que é palmeirense, eu não sei. Não sei se é palmeirense. Soltando uma informação que apoia. Eu vou falar porque o Flamengo falou. Nem ia falar, agora o Flamengo falou, tem que defender o Flamengo. Que após a classificação, deixa eu botar o óculos da treta aqui pro senhor Dias, né? Que após a classificação do Flamengo, teria rolado uma grande festa lá no hotel do Flamengo, lá não sei na onde. Ué, Pedrão, mas o que tem? Os caras ganham. Mas é festa de gente grande. Se é que eu posso dizer assim, acho que você já me entendeu. Que após a classificação, o jogador do Flamengo foi tudo pra gandaia, pra festa de gente grande. Ele postou isso lá, aí parece aí que, não sei, gente, supostamente a Caroline teria separado do Léo Pereira, aí a mulher do Cebolinha também, depois a mulher do Cebolinha veio e desmentiu, falando que é mentira e coisa e tal. E aí eu só tô falando isso aqui no vídeo porque aqui em Léo Dias. Brincadeira, hein? Palmeirense, hein? O Flamengo soltou uma nota rebatendo isso e acho que foi importante rebater isso, dizer que não aconteceu nada, ó. O Clube de Regatas do Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal do Léo Dias da última sexta-feira que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. Enquanto a delegação rubro-negra viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa e irresponsável. Como é de conhecimento público, após a partida contra Estudiantes, a equipe retornou ao hotel às 2h30 da manhã, após a classificação para as semifinais da Libertadores. Os jogadores e comissão técnica seguiram direto para o jantar, onde muitos permaneceram até as 4 da manhã. Já às 9h30 da sexta-feira, todos os jogadores que não foram titulares contra Estudiantes deixaram o hotel rumo ao treinamento, conforme a programação oficial do clube. O restante do elenco fez um trabalho regenerativo no mesmo horário nas instalações do hotel. Importante destacar que o Sheraton Greenville Polo e Golf Resort está localizado em uma região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com vida noturna que por si só desmonta a farsa divulgada. Trata-se de mais um episódio lamentável de desinformação que desrespeita a prática jornalística e quer buscar o contato com a comunicação do Flamengo antes da publicação. O clube não aceitará a propagação de mentiras que atinjam a sua imagem institucional e a de seus profissionais e desrespeitam 45 milhões de torcedores. Diante da gravidade do caso, o Flamengo tomará as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos. Então, Léo Dias, você vai tomar um processo aí, meu velho. Você vai tomar um processo aí, tá? Que é brincadeira uma história dessa, né? Enfim. Pessoal, para a próxima janela de transferência, não é segredo para ninguém que o Flamengo quer um zagueiro. Alguns portais publicam a possibilidade do Pablo Mari até... Pô, ele tem contrato até o meio do ano que vem. Não. Chequei. O Pablo Mari tem contrato até junho de 27. Então, para vir de graça, entre aspas, porque tem a luva, se de graça não existe, o Flamengo teria que esperar até 2027. A não ser que pague e ele queira vir também, o que a informação que eu apurei junto ao jogador, ele quer permanecer na Europa. Tá? Tem um Saúl espanhol aí, quem vai aqui, né? Também.
Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.